Igreja, Apocalipse capítulo 1, verso 9. Nós lemos no domingo passado somente o verso 9. Hoje eu irei avançar um pouco mais. Vou fazer a leitura e depois faremos as nossas considerações, ok? Então vamos lá. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No domingo passado eu falei para vocês sobre o escritor do livro. Nós falamos quem era João, quem foi João e como ele foi parar lá na ilha de Patmos. Vocês viram que João, quando começou a seguir Jesus, ele foi convidado por Jesus. Jesus o convidou depois de um momento muito especial. Quem se lembra? Foi depois de um grande milagre da pescaria. E João então ficou impressionado com a pessoa de Jesus. Deixou o pai, deixou os funcionários, lembra? Deixou as redes, o barco e seguiu Jesus. Só que João não era uma pessoa de boa índole, ou seja, ele não tinha um bom caráter. Nós vimos na Bíblia que João, no início da sua carreira cristã, João, ele era uma pessoa de pavio curto, estourado, nervoso, brabo, individualista. Passados-se 3 anos e meio, nós percebemos através do estudo de que João mudou, ele mudou o seu caráter. Agora, de uma pessoa brava, ele era uma pessoa calma. E ele foi considerado por Jesus o discípulo amado. E agora nós, no estudo passado, nós entendemos isso. E o segundo propósito do estudo passado foi falar o porquê João foi parar na ilha de Patmos. Nós vimos que o imperador, ele fez um decreto, e aquele decreto era que todos os habitantes deveriam adorar ele como um Deus. E houve uma perseguição contra os cristãos. Quem não adorasse o imperador, ou quem não seguisse as regras do império, seria perseguido. E os cristãos foram perseguidos. João, o último apóstolo vivo, foi pego. E lembra que eu falei que foi jogado num caldeirão de água fervente, mas ele sobreviveu, não aconteceu nada com ele. E agora o imperador, para silenciar a voz daquele velhinho, ele manda para a ilha de Patmos. Chegando na ilha de Patmos, eu contei para vocês que ele estava aprisionado, não em correntes, mas ele não podia sair da ilha, e lá ele trabalhava como um pedreiro, extraía minérios. E os dias iam passando, e as pessoas, os cristãos, eram mandados também, outros, para a ilha. E chegando lá, as pessoas começavam a falar para João: João, o cristianismo está acabando. Está tendo perseguição, está tendo morte, tragédias. O evangelho não está avançando. João, onde está o Cristo que você falou, que você pregou para nós, que voltaria para destruir o mal? E João está então numa ilha, preso, sem esperança do futuro. É como se houvesse uma escuridão diante dos seus olhos e ele não conseguisse ver além daquilo que estava à frente dele. Foi por isso então que o livro do Apocalipse, a revelação do Apocalipse, chegou até João. Nos primeiros versos você vai ler o seguinte: revelação, capítulo 1, verso 1, revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio de quem? De um anjo, notificou ao seu servo João. Então eu disse para vocês que esse anjo atravessou o universo, chegou na Ásia Menor, foi lá na ilha de Patmos e chegou para João, e ele entregou a revelação do futuro, trazendo para João esperança. O tema dessa série é trazer esperança para você. E nós vamos tentar achar esperança nas cartas que João escreveu para os cristãos primitivos. Nós vamos estudar agora a primeira carta, que é a carta aos Efésios.
na cidade de Éfeso. Então acompanhe comigo o capítulo 2, a partir do verso 1. Você vai observar o seguinte: o capítulo 2 em diante, você vai encontrar 7 cartas. São 7 igrejas que recebem mensagens de esperança, mas também mensagem de repreensão, mensagem de exortação, elogios. E você vai perceber o seguinte também, que estas cartas, elas foram direcionadas para igrejas que existiam na época. Mas existiam mais do que 7 igrejas, existiam várias igrejas. Mas Deus escolheu 7 igrejas para poder dar essa mensagem. E é interessante que estas cartas, elas foram destinadas todas as 7 para Éfeso, todas as cartas para Esmirna, todas as cartas para Pérgamo e assim por diante. Então todas as igrejas tinham as 7 cartas em mãos. Por que isso? Porque dentro das 7 cartas haviam exortações que serviriam para todos. Então eu quero propor uma interpretação que não é minha, né? Os teólogos, eles assim declaram, que as cartas do Apocalipse, em primeira instância, nós devemos interpretar elas como sendo literais. São igrejas que existiam lá na Ásia Menor, que estavam passando por dificuldades no tempo de João, ok? A segunda forma de interpretação destas cartas, elas são históricas. O que é isso? Alguns teólogos, a Igreja Adventista também assim acredita, que elas também representam, são símbolos de períodos históricos da igreja primitiva. A igreja primitiva, a igreja cristã, nasceu com quem? Quem foi o fundador da igreja cristã? Quem foi? Jesus, o Cristo, ok? E isso foi por volta do ano 31 do seu tempo, né? Depois de Cristo, 31. Nós acreditamos, assim como outros teólogos acreditam, que essas 7 cartas são 7 períodos na história. Por exemplo, a primeira carta, que é Éfeso, é uma representação do período do ano 31 ao ano 100 da nossa era. Então, ao ler a carta de Éfeso, nós vamos encontrar características que aquele povo, naquele primeiro momento, possuía. Então, se são 7 cartas, vocês acham que qual que é a carta endereçada para nós em particular? Claro que todas contêm exortações, esperança para nós. Mas existe uma igreja aqui, das 7, que é a especial para o nosso tempo. A 7ª, a última, Laodiceia. Então não perca a série. Nós vamos até a igreja de Laodiceia. Hoje é o 2º domingo. Nós teremos 8 domingos ao total aqui da nossa série. Então entenderam? Primeiramente, nós entendemos que é uma igreja literal, existiu lá, a igreja de Éfeso. Em segundo momento, é um período histórico da igreja cristã, certo? Uma fase da igreja cristã. Agora, em terceiro lugar, nós podemos interpretar como sendo conselhos para mim hoje, para você hoje. Entende? Quando eu leio a carta que foi endereçada para a igreja de Éfeso, eu posso tirar conselhos para a minha vida hoje. Por isso que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então, eu e você, ao estudar hoje a carta que foi endereçada lá no 1º século para a igreja de Éfeso, também eu posso tirar lições para a minha vida hoje. Certo? Então, eu gostaria de começar lendo o verso 1. Vamos ler? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Esta carta foi endereçada, então, para os cristãos lá no primeiro século, no continente, para a cidade de Éfeso. O que nós aprendemos com esta carta? Nós vamos estudar a partir do verso 1 e vamos tirando lições para a nossa vida, ok? Primeiro aqui, quem ia receber a mensagem? João estava escrevendo, e quem que iria receber essa mensagem? O anjo da igreja. Muito bem. Vocês acham que teria um anjo ali esperando receber essa carta? Um anjo literal com asas esperando lá na igreja? Não. Esse anjo aqui, essa palavra que aparece aqui é a palavra angelos, que significa também mensageiros. Querem ver isso? Abram a Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 11, verso 10. É isso. Capítulo 11, verso 10. Eis que eu aí envio diante da tua face o meu o que, gente? Mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. A palavra mensageiro aí é a mesma palavra que tem aqui em Éfeso, nessa carta a Éfeso. Então, anjo também pode ser traduzido como o mensageiro. Então, João está escrevendo ao mensageiro lá da igreja de Éfeso. Ou seja, quem receberia essa mensagem era nada mais, nada menos que o presbítero, o ancião. É como se eu recebesse a carta de João e aqui agora fosse ler para vocês, para a congregação. Por isso que você vai encontrar no capítulo 1, verso 3, a descrição assim, ó. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, a carta deveria ser enviada para a igreja, o presbítero, o ancião, ele ia ler para a comunidade, certo? O que mais? Capítulo 2, verso 1, continuando. Então, o mensageiro deveria falar para a igreja. O que João estava escrevendo? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Pergunto para vocês, igreja. Alguém sabe o que é isso? Alguém tem noção quem é esse cara que anda nos candeeiros, que tem na mão direita 7 estrelas e que e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro e tem na mão direita as 7 estrelas? É claro que você não vai compreender de forma simples. Sabe por quê? Porque você não viveu no primeiro século. Você não nasceu, cresceu na cultura judaica. Por isso que você não consegue compreender esses símbolos. Então eu quero dar uma dica para você interpretar o Apocalipse. Os símbolos, eles estão no livro por alguns motivos. E eu quero dizer para vocês qual é o primeiro motivo porque o Apocalipse foi escrito em símbolos. Primeiro motivo, foi escrito em símbolos porque o ser humano, ele não tem capacidade de entender as coisas divinas. Então Deus, ele, de alguma forma, ele reduziu a sua mensagem em símbolos, porque João não teria capacidade de compreender as coisas celestiais. Ok? Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sempre dou esse exemplo, né? Mas é bem pertinente. Vamos supor que você vai para o Amazonas, chega lá, tem um índio que nunca viu civilização nenhuma. E você então arranca aquele índio daquela tribo e coloca um capuz na cabeça dele e leva ele lá para os Estados Unidos, lá na Times Square, o centro econômico do mundo. Vocês já devem ter passeado por lá, né? O Sérgio e companhia aí, né? E vocês viram lá que são prédios gigantes, e luzes, e aviões, e tecnologia, e pessoa passando, é uma coisa de louco. Agora imagine você jogar o índio lá, tirar o capuz,
Imagine como vai ser a impressão visual desse índio. Aí pega o índio de novo, Cleide, leva lá para a tribo. Chegando na tribo, coloca o índio de volta lá e fala assim: amigão, agora conte para eles o que você viu. Diogo, imagina como seria o índio falar o que ele viu. Algo que ele nunca tinha visto. Como ele descreveria, quem sabe, um prédio gigante? Ele faria grande oca gigante, pássaro de ferro voando, né? Vocês estão percebendo que há uma limitação humana, no caso dessa história que eu contei, para poder transmitir a mensagem. Então, o Apocalipse foi escrito em símbolo, porque João não tinha inteligência, não tinha conhecimento, compreensão das coisas divinas. Tá certo? Ao longo da nossa série eu vou explicar mais alguns símbolos para você. Mas o segundo motivo porque o Apocalipse foi escrito em símbolos é para a proteção da mensagem. Porque veja, João estava aonde, gente? Estava de férias na ilha? Ele estava o quê? Preso. João era considerado um bandido perigoso pelo império, sim ou não? Sim, porque ele era o último líder dos cristãos. E o cristianismo era uma seita, considerado por Roma, era uma religião ilícita. Então João era um bandido. Agora imagine só, João recebe toda a revelação do futuro, das coisas que iam acontecer com a igreja, porque o Apocalipse diz que o Império Romano cai, diz que o Império Romano se divide. Então imagina agora João escreveu as cartas, o livro, chega na portaria da prisão, falou: amigão, por favor, eu recebi uma revelação de Deus aqui, e eu preciso que esse livro chegue para as igrejas lá, para os meus compadres. O guardinha catou o livro na mão dele assim, e falou: ah, João, pensa que eu sou besta, cara. Tá cheio de segredo aqui dessa seita. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, João. Espera aí, João. Vamos ver aqui. Besta que sobe do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Não, tá errado aqui. Cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Não, tá errado. Uma prostituta em cima de uma besta. Mas esse velho tá gagá. Tá, João, é só besteirinha, né? Vou mandar essa mensagem. Então, de uma forma divina, a mensagem sai da ilha de Patmos, atravessa o mar, chega no continente, e ali elas são distribuídas, a mensagem é distribuída para as igrejas. E hoje, de forma milagrosa, chega nas tuas mãos, e nós estamos lendo. Então, o Apocalipse foi escrito de forma simbólica para proteger a mensagem. Terceiro motivo, existem outros, mas o terceiro motivo é que quando eu me deparo com um símbolo do livro do Apocalipse, eu sou tentado, sabe fazer o quê? Desistir de entender? Não. Parece um enigma, né? Você fala: mas o que será essa besta? O que é o cordeiro com 7 olhos? E então eu começo a investigar a palavra de Deus. Porque os símbolos, o contato com a palavra de Deus, com os símbolos, eu vou de alguma forma crescendo espiritualmente. É a intenção de Deus que você não apenas leia a Bíblia, mas que você estude a Bíblia. Um cristão, ele não lê a Bíblia, ele devora a Bíblia. Um cristão, ele não usa a Bíblia como uma sobremesa, ele devora como prato principal. É assim que nós devemos fazer. Agora, pastor, como compreender os símbolos? Como eu vou entender os símbolos? Anota aí. Para você compreender os símbolos é fácil. Primeira coisa que você tem que entender, que os símbolos, os seus significados, eu encontro aonde? Eu encontro o que o pastor fala, o que o padre fala, o bispo. É assim que eu entendo o Apocalipse? Primeira coisa, você deve ir aonde? A Bíblia. Principalmente ao Antigo Testamento. Porque João, quando escreve e tem revelações, Deus trabalha na cabeça dele com coisas que ele já conhecia, com ensinamentos que ele já conhecia e que já haviam sido revelados no Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento é uma chave para compreender os símbolos do Apocalipse. Compreenderam? Se você então não encontra um significado dos símbolos na Bíblia, você vai para um outro caminho, que é o contexto histórico. Através da história, você vai poder compreender os significados dos símbolos. Tá certo? Por exemplo, eu estou lendo aqui João.
Quando foi que João estava preso? Em que circunstância? Nós já sabemos que é no final do primeiro século, que o imperador, qual era o nome do imperador? Domiciano, ok? Então, a história me ajuda a compreender o que o livro revela, certo? E a terceira ferramenta para você compreender os símbolos é a cultura judaica. Você vai encontrar muito aqui o exemplo do esposo e a noiva, do casamento entre Cristo e a igreja. Então, na cultura judaica, ela é rica em informações. E a Bíblia, ela foi escrita dentro dessa cultura. Repetindo, para entender os símbolos, os significados estão onde? Na Bíblia. Quando eu não acho na Bíblia, eu posso recorrer aonde? Na história. Quando eu não encontro na história, qual o outro caminho? Cultura judaica. Ok? Esse é o caminho seguro para você compreender os símbolos. Pois bem, vamos continuar a nossa viagem. Diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Que negócio é esse, pastor? Vou explicar. No tempo de João, ele já tinha passado por um momento triste. Foi quando o templo foi destruído. Quem lembra que ano foi o templo foi destruído em Jerusalém? O ano 70. No templo havia alguns móveis. E vocês lembram que lá no santuário havia um candeeiro. O candeeiro é um candelabro, um catiçal. Com quantas lâmpadas? 7 lâmpadas. E interessante que diz assim, escreve João, porque quem está falando aqui é aquele que anda no meio dos candeeiros e conserva na mão direita as 7 estrelas. Se você reparou na leitura que eu fiz domingo passado, a partir do capítulo 1, do verso 11, um ser maravilhoso aparece para João. Quem é esse ser maravilhoso? Jesus. E ele está vestido como? Como um sacerdote, certo? Um sacerdote. O sacerdote tinha algumas funções no santuário. E uma função especial do sacerdote, ele entrava no lugar santo e lá havia 7 lâmpadas. E era a função do sacerdote colocar o que naquelas lâmpadas? Azeite, né? Porque não tinha gasolina na época, não tinha gás, né? Então eles usavam azeite. Então o azeite mantinha as velas, a luz acesa. Então havia um cuidado especial do sacerdote, era sua responsabilidade cuidar para que a luz não se apagasse. Tá certo? Muito bem. Então, João está falando assim, Jesus está falando assim, João, escreve. Quem está falando essas coisas é aquele que anda no meio dos candeeiros, que conserva a luz acesa, e que tem na mão direita, quantas estrelas? 7. Na Bíblia, mão direita, se você fizer um estudo sobre mão direita, você vai encontrar que ela é aplicada ao quê? A poder, a força, a destra de Deus. Estão entendendo? É a força de Deus. E diz que esse que anda no meio dos candeeiros, que conserva as luzes acesas, ele está na mão direita 7 estrelas. O que é isso? A própria Bíblia vai te dar o significado. Capítulo 1, verso 20. Vamos lá? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, olha só, as 7 estrelas são o quê? Os anjos das 7 estrelas, certo? Das 7 igrejas, perdão. Isso. Então, as estrelas são os anjos das igrejas. E os 7 candeeiros são o quê? 7 igrejas. 7 estrelas são 7 líderes. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Perceba que Jesus, o sacerdote, ele conserva a luz acesa dos candeeiros. Os candeeiros representam o quê? Igrejas. E ele tem na mão direita 7 estrelas, que representa quem? Os anjos, os líderes da igreja. Consegue entender agora qual é a mensagem que Jesus está falando para João? Está entendendo? João, olha só, fique tranquilo. Eu sou aquele que mantenho a chama acesa do Evangelho. João, você está preocupado, João? Mas eu estou aqui conservando a minha igreja. E os meus líderes eu carrego na mão direita. Estão entendendo?
Olha que mensagem poderosa. Então, quando o mensageiro leu a carta de Éfeso na igreja, sabe o que o povo fez? Amém. Estamos seguros. O Cristo não nos abandonou. Mesmo em meio à perseguição, o Cristo está conosco. Olha que mensagem poderosa. Vocês entendem porque a Bíblia ela precisa ser estudada. Ela não é apenas um livro de meditação. Ela vai além disso. Vamos continuar entendendo. Verso 2, Jesus está dizendo assim: João, conheço as tuas obras. Quer dizer, Éfeso, moradores de Éfeso, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua o quê? Perseverança. Essa palavra se repetir várias vezes. Diz assim: e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são. Os achaste o quê? Mentiroso. Jesus está dizendo para esta igreja: igreja, parabéns, vocês não gostam de homens maus, vocês estão provando os que se dizem apóstolos. Vocês vão nas escrituras e percebem que esses apóstolos estão dizendo mentiras. Vocês não engolem aquilo que o pastor fala, que o padre fala, que o bispo fala, o ancião fala. Vocês vão às escrituras e percebem que eles estão falando coisas erradas. Parabéns! A minha palavra é assim, é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É na minha palavra que você vai encontrar a verdade. Então, igreja, essa mensagem também é atual para mim e para você. Tem muitas pessoas se levantando como apóstolos do Senhor, dizendo mentiras. O que a igreja deve fazer? O que Cristo espera que a igreja faça? Prove os apóstolos. Prove. O que eu estou pregando aqui para você, você pode refletir muito bem, mas em casa, volte a estudar. Volte a estudar. Procure por você mesmo a verdade. Claro que muitas vezes a gente fica desorientado e precisa de alguém, mas estude com o coração sincero e você vai encontrar a verdade. Vamos continuar. Olha o verso 3. E tens o que, irmãos? Perseverança, e suportastes provas por causa do quê? Do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Você percebe o seguinte: João, ele foi perseguido por causa do evangelho. Nós lemos aqui no verso 9 do capítulo 1, que ele estava na ilha de Patmos porque ele era fiel ao Senhor. E a igreja de Éfeso estava passando por perseguição, mas eles perseveraram por causa no nome do Senhor Jesus, e não se esmoreceram. Perceba, hoje em dia, eu gosto muito dessa frase do pastor Amin, meu professor. Ele fala assim: não é que a doença é forte, mas o doente que é fraco. As provas, elas vêm sobre nós para fortalecer a nossa fé. Não é para deixar a gente de cama. O sofrimento que nós passamos nesse mundo, eles devem contribuir para o crescimento espiritual da minha vida. São oportunidades que eu tenho para adquirir mais fé, mais comunhão com Deus. Essas pequenas provas que eu tenho, elas estão me preparando para enfrentar gigantes. Davi, quando lutou com o gigante Golias, ele não chegou do nada. Ele já tinha matado com seu próprio punho um leão e um urso. Um garotinho de 17 anos enfrentou um gigante, mas ele não chegou ali de paraquedas. O sofrimento, as perseguições, as provas, as rejeições da sua vida o preparou para enfrentar e derrotar um gigante. E Jesus está falando: igreja de Éfeso, parabéns. Vocês têm segurado firme na minha mão, não têm desistido. E essa mensagem é para mim e para você hoje. Se você está caminhando na sua vida cristã, ou está iniciando, e observa que é uma jornada longa, não se desespere, persevere, persevere. No verso 4 diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não arrependas. Jesus elogia a igreja, mas agora ele chama a atenção: igreja, vocês precisam voltar para o primeiro amor. Parece que vocês estão vivendo uma vida já religiosa, estão fazendo as coisas por fazer, estão indo na igreja porque o pai vai.
Está indo na igreja porque alguém apenas convidou. Está frequentando o culto porque é um senso de apaziguar a consciência. Durante a semana faço tudo as coisas erradas. E ao sábado e domingo vou na igreja para dar uma tranquilizada. É mais ou menos, né, pastor? Eu não sou tão radical, eu não sou tão crente. Eu vou um pouquinho lá, um pouquinho cá e vou levando minha vida. Mas Jesus está falando assim, Éfeso, para aí. Volte às primeiras práticas. E você vai encontrar as primeiras práticas em Atos capítulo 2. Olhem comigo, vejam comigo que igreja linda. Atos capítulo 2. No livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar o início da igreja primitiva, a igreja cristã. Como eu falei para vocês, uma das possibilidades de interpretação é que a igreja de Éfeso representa o primeiro momento da igreja cristã. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Olha como as palavras são parecidas que João escreveu em Apocalipse. Diz assim, Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Diz assim, e perseveraram no que, irmãos? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha, eu poderia só ler esse verso e a gente ir para casa. Porque esta igreja, ela seguia o evangelho puro. Qual é o evangelho puro, pastor? Perseverava na doutrina. A igreja precisa ter doutrina, sim ou não? A gente faz o que a gente quer aqui ou não? Não. Existem regras, existem normas. E a igreja primitiva era fiel a essas normas. E também eles perseveravam na comunhão, nas reuniões de culto. Olha que maravilha, era uma igreja que ia ao culto. Eu fico triste quando olho esses bancos vazios e sabendo que tem irmãos em casa agora assistindo o Fantástico. Jesus amado. E eles perseveravam também no partir do pão. Eles eram altruístas, eles dividiam aquilo que tinham. Hoje eu vejo uma comunidade egoísta, que tem só para ela, só para ele, né? Eles dividiam aquilo que eles tinham e eles perseveravam em algo muito importante, nas orações. O mundo entra na igreja quando a igreja não ora. Nós perdemos o nosso primeiro amor quando não perseveramos nas doutrinas, quando nós não perseveramos no partir do pão, na comunhão e no que mais, irmãos? As orações. E você continua vendo aqui, o verso 43 diz assim, ó, e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que igreja maravilhosa. É esta igreja que Jesus agora está advertindo, para que eles voltem às primeiras práticas. Mas eu quero continuar. Verso 6. Alguns detalhes aqui que o tempo não vai deixar eu falar. Mas eu quero ler a ameaça do verso 5. Observem. Ele fala assim, arrepende-te e volta às primeiras práticas. E olha o que ele diz na metade do verso. Do verso 5, capítulo 2 de Apocalipse, verso 5. Ele diz assim, se não venho a ti e moverei seu lugar, da onde? Do candeeiro. Volta à imagem do sacerdote. Lembra que Jesus está no meio da onde? Andando no meio da onde? Do candeeiro. E lá tem quantas lâmpadas? 7. Cada lâmpada representa o quê? Uma igreja. Então, a primeira velinha acesa representava o quê? Éfeso. Jesus falou assim, igreja de Éfeso, ó, muda de vida, porque senão eu não vou colocar mais azeite na tua lâmpada. Sabe o que eu vou fazer com a tua lâmpada? É isso que eu vou fazer. O teu tempo de graça vai acabar. Isso aqui me impressiona, sabe por quê? Porque essa mensagem é urgente, é para hoje. Se hoje ouvides a voz do meu Espírito, não endureçais o vosso coração. O amanhã não pertence a mim e a você, pertence a Deus. Qual é o dia da minha salvação? Qual é o dia da minha mudança de vida?
Qual é o dia de eu aceitar Jesus como meu Salvador? Qual é o dia de eu abandonar os meus vícios? É hoje, é agora. Hoje é a oportunidade. Nós não sabemos o que vai acontecer quando você... Todos nós aqui achamos que vai acabar o culto, já está terminando. Você vai pegar tuas coisinhas, tua Bíblia, vai sair, vai para casa, e vai dormir, vai acordar e vai para o trabalho. Você acha que isso vai acontecer. Porque desde que você conhece por gente, isso acontece. Mas será que é assim? Esses dias nós tivemos a trágica notícia do marido da diva. Sentou para jantar, deu uma colherada, deu 2, morreu. Sem mais, sem menos. E a tristeza da diva foi falar assim: pastor, eu sei que Deus é o Deus da graça, da salvação, mas eu sinto que o meu marido estava perdido, porque ele sempre recusou o convite do Senhor Jesus, sempre vivendo na gandaia e na bebida. Eu tenho fé que Deus é o Deus da graça, mas humanamente eu fico triste, porque ele sempre recusou o convite do Senhor Jesus. Então Jesus está dizendo para mim e para você: abra teu olho, ainda há tempo. Ainda há tempo. Sirva o Senhor na alegria da tua saúde, não na tua tristeza da sua velhice. Vamos continuar para terminar? Verso 6. Tens contudo a teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Rapidinho aqui. Nicolaítas, quem são esses? Jesus está falando assim: eu não gosto desse povo, e percebi que vocês também não gostam. Se você for para Atos capítulo 6, rapidinho, vamos lá. Atos capítulo 6, no verso 5, acontece um momento histórico ali para a igreja primitiva. Os apóstolos, junto com a igreja, elegem 7 diáconos. Eram qualquer pessoa, sim ou não? Eram pessoas cheias do quê? De fé, do Espírito, pessoas íntegras, pessoas poderosas. E eles então escolhem 7 diáconos. E no meio desses 7 diáconos, o último é Nicolau, prosélito de quem? Da onde? De Antioquia. O que é um prosélito? Prosélito é uma pessoa entendida, que ela consegue expor os seus argumentos para a comunidade. Ele consegue convencer as pessoas. É como se fosse um advogado diante do júri. Ele consegue convencer se a pessoa é culpada ou inocente. Esse Nicolau era uma pessoa de um intelecto superior. E as pessoas olharam nele como um grande discípulo. Vamos eleger ele como um diácono. Só que esse Nicolau, de acordo com a tradição, com a história da igreja, ele não perseverou na doutrina dos apóstolos. E ele começou a implantar uma heresia, uma das primeiras heresias na igreja cristã. Ele dizia o seguinte: olha só, Jesus, ele é espírito. Ele veio sobre Jesus, sobre o homem Jesus, mas ele não era de carne. Jesus, ele era um ser espiritual. Então veja, gente, se Jesus era um ser espiritual, nós não precisamos nos preocupar com a carne, porque o que você faz com a carne não tem importância, porque a carne volta para o pó, mas o que Deus olha em nós, o que Deus se importa conosco é com o Espírito, porque Deus é Espírito. E essa heresia começou a se espalhar no primeiro século, e os nicolaítas começaram a dizer que Jesus, ele veio em espírito, ele não era homem de carne e osso como eu e você. Quando você vai para a epístola de João, a segunda epístola de João, você vai encontrar João falando que isso é o quê? Uma heresia, que aquele que não confessa que Jesus veio em carne é falso profeta. O Nicolau também deu origem aos agnósticos. Gente, essa teologia de Nicolau se estende até o dia de hoje. Esses dias eu estava assistindo um programa de TV, já contei para alguns aqui, e eu achei interessante, né? O pastor gosta de estudar sobre cultura, né? E a homossexualidade me chama a atenção, só para estudo, tá bom? E aí tinha uma igreja cristã que o pastor era homossexual. Gente, não tenho nada contra a pessoa, mas contra a prática, a Bíblia condena, assim como condena o mentiroso, tá bom? É a mesma coisa para Deus. Mentiu e é homossexual é a mesma coisa, tá? Mas a Bíblia condena veementemente que isso é abominação, isso não é plano de Deus, homem e homem.
Se fosse o plano de Deus, eu costumo dizer, Diogo, que Deus não teria criado Adão e Eva, mas Adão e Ivo, né? Mas não foi assim. Deus criou Adão e Eva. Enfim, o repórter estava entrevistando o homossexual daquela comunidade. Perguntou, como você se sente, né, sendo homossexual e tendo uma fé cristã? E o rapaz falou assim, é maravilhoso, aqui eu sou livre, aqui eu dou vazão aos meus desejos e ninguém me cobra por isso, eu tenho liberdade. E olha só, Deus é espírito. Deus não olha para o meu corpo, não se importa o que eu faço com o meu corpo. Se Deus é espírito, logo Ele quer o quê? O meu espírito. Essa heresia sobrevive até os dias de hoje, com uma roupagem diferente. Vamos terminar então? Verso 7 para concluir. Eu queria que vocês agora prestassem atenção. Que vocês entendessem que esta carta está sendo lida lá no primeiro século. Que as pessoas estão, quem sabe, com as janelas fechadas da igreja, preocupadas pela dificuldade que estavam passando. E agora o presbítero vai ler o último verso, a última mensagem, o último dizer do Cristo ressurreto. Imagine só a expectativa, alguns mordendo, né, comendo a unha, alguns pedindo silêncio para as crianças. E depois aquele silêncio total, que dava para ouvir até, quem sabe, uma agulha caindo no chão. E agora o presbítero vai ler o último verso da carta. E diz assim, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Esse ouvido não é esse ouvido que você tem, é o senso espiritual. Se você está ouvindo agora a mensagem, obedeça, é isso que está querendo dizer. Se você está ouvindo agora que o anjo... O que a mensagem de Deus está dizendo para você, se você está ouvindo a palavra de Deus, a mensagem é, obedeça. Diz assim, ao vencedor. Não é, interessante, não é para aquele que apenas tentou e não conseguiu. Não é para aquele que participou. Não é para aquele que estava junto ali e tal. Está dizendo aqui, ao vencedor. Aquele que perseverou, aquele que disse não ao mundo, aquele que mesmo em face da morte, não amou a própria morte, mas amou a morte de Cristo e assim se entregou também. Aqui essa carta está sendo endereçada para a igreja, mas há uma promessa especial para o vencedor, aquele que perseverou, mesmo que a família fosse contra a sua fé, mesmo que o trabalho fosse escasso, mesmo que o pão parecesse que faltasse na mesa. Esse é o galardão. Presta atenção, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O que é isso? Eu pensei que era uma coisa interessante. Está dizendo que eu vou comer de uma árvore. O que isso tem significado para mim? Como eu falei para vocês, você leu e não entendeu, porque você não estava no primeiro século. Você vai entender. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 11. Em Atos capítulo 11, você vai encontrar o contexto que a igreja estava passando naquela época. Atos capítulo 11, verso 28. Você vai perceber que além de perseguição, morte, rejeição, aprisionamentos, a igreja estava passando por outra dificuldade. Atos capítulo 11, verso 28 diz assim, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir o quê? Grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de quem? De Cláudio. Então o escritor Lucas diz assim, que Ágabo previu uma fome. E o próprio escritor diz assim, e essa fome foi na época de Cláudio, o imperador, que é do ano 41 ao ano 54, quando o povo ali passou uma fome tremenda. E essa fome, ela não foi só específica nesse tempo, ela se estendeu para os cristãos. Por que, pastor, para os cristãos? Porque o cristão não tinha direito ao trabalho. Ele vivia das migalhas, da compaixão dos romanos. Então o presbítero, ao ler a carta aos Efésios, diz assim, você está com fome hoje? Fome do pão material? Efésios, eu darei para vocês o fruto da árvore da vida,
que se encontra no paraíso de Deus. Essa fome aqui na terra é passageira, e eu vou supri-la na eternidade. A árvore da vida, ela só aparece nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Quando cai o pecado, a árvore da vida é retirada. Agora a árvore da vida só aparece no último capítulo ali de Apocalipse. Quando o pecado é exterminado, a árvore da vida volta. Então eu quero dizer para você, amigo que está aqui, esta carta é uma carta de esperança para você. O mundo vai de mal a pior. Não pense que a economia vai melhorar e que você vai conseguir um hiperemprego, que você vai ser bem sucedido. Pode ser que você até consiga essas coisas, mas tudo isso é passageiro. A Bíblia está nos apresentando que virá uma crise onde o povo de Deus também vai passar fome, mas não é fome do pão material, mas é fome da palavra de Deus. Chegará momentos de crise que você vai se lembrar: por que eu não ouvi o que o pastor falou? Por que eu não obedeci? Por que eu não me entreguei? Por que eu não confiei no Cristo vivo? Por que eu não aceitei Ele quando jovem, na saúde? Hoje Cristo está estendendo esse convite para vocês que estão aqui. Hoje não termina a série, nós temos mais domingos pela frente. Mas hoje a carta de esperança para você é: persevere na doutrina, na comunhão, no partir do pão, seja altruísta e persevere nas orações. E eu tenho certeza que Jesus vai olhar lá de cima e dizer: este é meu filho amado, a quem eu tenho muito orgulho. Quantos querem ser filhos amados do nosso Pai? Louvado seja Deus. Se coloque em pé. Nós vamos terminar fazendo uma oração. Vamos entregar a nossa vida. Temos uma semana obscura. Muitos de vocês têm compromisso, trabalho. Que o Senhor os proteja e os guarde. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós queremos nesta noite agradecer pela Tua palavra. Ela sobreviveu através dos séculos para trazer esperança para mim e para os meus irmãos aqui presentes. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas tiveram a vida ceifada de forma violenta para que esse livro chegasse em nossas mãos. Senhor, dá-nos um sentimento de amor por Tuas palavras. Nos ajude a perseverar no que é certo, no que é correto. Senhor, que ao sair desta casa de oração, possamos sair com o coração cheios, com a certeza que o Senhor está conosco e que a nossa lâmpada ainda está acesa, meu Deus. Nos pede com Tua paz. Nos traga novamente aos cultos, em especial domingo que vem, para continuarmos a nossa série. Em nome de Jesus. Amém.